Eu vou-te fazer uma pergunta e talvez te fiques um pouco chateada com esta pergunta que eu te vou fazer, mas eu preciso que tu sejas 100% sincera ao respondê-la. Tu achas que és uma pessoa especial e fora da curva ou não? O meu aniversário está-se a aproximar. Para quem não sabe, eu faço anos dia 1 de novembro e eu estou a ficar cada vez mais reflexiva sobre a minha vida, sobre o meu propósito de vida. Eu acho que é bem comum as pessoas ficarem assim perto do aniversário. E eu dei por mim a pensar sobre esta questão da necessidade de me sentir especial. E eu fiz-te esta pergunta propositadamente para que tu reflitas na resposta, porque eu noto que a maioria das pessoas, e eu incluída neste grupo, tem a necessidade de ser fora da curva, tem a necessidade de ser especial, e isso está presente em tudo aquilo que nós fazemos. Dá uma oportunidade porque isto vai fazer sentido. Queremos atingir um determinado objetivo, mas já não nos chega ter aquilo que nós desejamos ter. Nós também temos que ter aquilo mais rápido do que os outros. Temos que ter aquilo de forma mais fácil que os outros. Quando nós andávamos na escola, a professora entregava os testes e havia sempre uma pessoa que dizia: eu tive esta nota, mas não estudei. Eu tive esta nota, mas não me esforcei. Então as pessoas gostam de mostrar que realmente conseguem os resultados só porque são elas e não porque fizeram nada extraordinário. Quase que é difícil admitir para as pessoas que conseguiram os resultados que tiveram que se esforçar muito, porque aí estão a admitir, e pensem comigo, tentem acompanhar, que não são especiais, que para conseguir aquilo tiveram que fazer muita coisa, tiveram que ir muito à luta, que não conseguiram aquilo com facilidade. Então, esta minha própria necessidade de me sentir especial, que é comum a muita gente, faz com que nós não aceitemos que as coisas sejam difíceis para nós. Então, toda a minha vida, desde a escola até quando eu acabei o meu curso, até quando eu comecei o meu trabalho, eu sempre senti que eu estava destinada a algo mais, que eu merecia algo mais, ou que eu tinha capacidade para mais, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu era especial, que eu era de uma certa forma superior, e não me levem a mal. Eu acho que, eu tenho mesmo a convicção que cada um de nós tem um bocadinho deste sentimento dentro de si. Porque reparem, sempre que tu deixas de fazer alguma coisa com medo do que as pessoas vão pensar, também é uma forma de te considerares especial, porque tu achas que toda a gente vai reparar em ti, toda a gente está a comentar da tua vida, que toda a gente tem inveja de ti. Repara, este pensamento de que toda a gente se importa com aquilo que tu queres fazer, também é um bocadinho sentir-se especial. E isso pode-te levar a ter as coisas boas na tua vida, no sentido em que tu acreditas e achas que mereces mais, mas também pode ser uma armadilha. E eu sinto que isso também foi uma armadilha nestes 26 anos de vida, que eu vou fazer 27, porque eu sempre me comparei muito e sempre pensei que, ok, eu quero aqueles resultados, mas eu acho que consigo aqueles resultados rápido. Eu acho que consigo ter aquilo de forma mais rápida, porque eu tenho uma capacidade melhor, ou porque eu já tenho um background melhor. Reparem, esta minha sensação de que consigo as coisas mais rapidamente, na verdade, faz com que eu aplique menos esforço, porque eu tenho sempre aquela cartada na manga do género: eu não consegui os resultados porque eu não apliquei o esforço, porque se eu aplicasse, eu sou tão especial que ia conseguir aqueles resultados. É difícil admitir isso, mas pode ser uma forma de procrastinação nós não entregarmos as cartas todas na mesa porque nós achamos que não precisamos de entregar as cartas na mesa, porque conseguimos os resultados sem ser preciso aquele esforço todo, sem ser preciso aquela quantidade de vídeos, sem ser preciso aquela quantidade de trabalho, sem ser preciso aquela quantidade de horas, porque eu consigo logo vender no meu primeiro lançamento. Uma das coisas que eu tinha muito na minha cabeça: é muito difícil no primeiro lançamento. Mas eu vou conseguir, porque eu, de uma certa forma, tenho uma habilidade especial, ou tenho uma sorte especial, ou alguma coisa especial que as outras pessoas não têm. E a verdade é que a maioria de nós, eu incluindo, somos pessoas comuns. Nós não somos nenhum Steve Jobs da vida, revolucionários. Nós não somos nenhuma personalidade fora do extraordinário, e nós achamos que somos. Isso muitas vezes leva-nos a não aplicar o esforço necessário para conseguir os nossos resultados. Eu vou contar uma história que li num livro que eu acho que até que já contei aqui no canal, mas aplica-se perfeitamente a este vídeo. Dois amigos foram jantar a uma pizzaria. Vamos chamar-lhe João e Pedro. E então, o Pedro desafia o amigo João e diz-lhe: olha, vamos lançar a moeda ao ar e se sair cara, eu
paga o jantar. Mas se sair coroa, quem paga o jantar dos dois és tu. E o João, então, aceitou o desafio do amigo e diz: bora lá, lança a moeda ao ar e vemos quem é que vai ganhar. O Pedro lança a moeda ao ar e saiu cara. Então, isso significaria que o amigo João iria pagar o jantar. O amigo João, não satisfeito com o resultado, obviamente diz-lhe: olha, lança a moeda novamente, fazemos o melhor de 3 e vamos ver quem, no melhor de 3, vai pagar o jantar. E o Pedro: até pode ser. Vamos lançar a moeda novamente. E saiu, novamente, das 2 vezes que ele lançou, saiu novamente cara, ou seja, que seria o João a pagar o jantar. E o amigo João disse: olha, tu deves estar a brincar comigo, tu estás a fazer uma grande batutice, essa moeda está viciada e tu fizeste de propósito para eu pagar o jantar. Porque não faz sentido nenhum, uma vez que a moeda é 50-50, de sair as 3 vezes cara, sendo eu a pagar o jantar. E o outro amigo disse: olha, para te provar que a moeda não está viciada, vamos lançar a moeda mais 2 vezes, vamos lançar a moeda 10 vezes ao ar, acho que é assim, e vamos ver quantas vezes é que sai cara e quantas vezes é que sai croa. O resultado final dessas 10 vezes de lançamento, acho que foi que saiu 7 vezes cara e 3 vezes croa. Seguindo a probabilidade de sair cara ou croa, seria 50-50, então teria, pela lógica matemática, que sair 5 vezes cara e 5 vezes croa, se a moeda não estivesse viciada, certo? Mentira. Porque a probabilidade de um evento acontecer aproxima-se cada vez mais da probabilidade real à medida que aumentam as tentativas. Então, vamos aqui pegar no nosso exemplo. Saiu 7 vezes cara e 3 vezes croa. Isto significa que a probabilidade não é 50-50? Não. Significa que eles não lançaram as vezes suficientes. Porque se eles lançassem 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, a probabilidade, o número de vezes que saiu cara e croa ia se aproximando cada vez mais da probabilidade real à medida que eles iam aumentando os lançamentos e as tentativas. Então, isso é uma lei matemática. E o que é que nós podemos assumir e aprender dessa lei para a nossa vida? Que quanto mais tentativas nós fizermos para aquilo que nós queremos, por exemplo, no meu caso, eu quero monetizar o canal, eu quero ser bem-sucedida na internet. Quanto mais vídeos eu gravar, maior a probabilidade de um dos vídeos dar certo ou de alguns vídeos darem certo e eu conseguir o meu objetivo. Então, se a probabilidade real é 50-50, quanto mais vezes eu tentar, probabilidade de 50-50, ou seja, 50% de dar e 50% de não dar certo, quanto mais vezes eu tentar, mais vezes eu tenho probabilidade de conseguir acertar. Eu sei que pode parecer um raciocínio um pouco rebuscado, mas se calhar tu não tentaste as vezes o suficientes para aquilo que tu queres dar certo, seja isso ter um corpo bonito, fazer uma dieta, ter sucesso na internet, o que quer que seja que tu tenhas como objetivo, tu não tentaste ainda as vezes os suficientes para dar certo. E agora pegando no raciocínio de sentirmos especiais, se calhar tu achas que não precisas dessas tentativas todas porque tu achas que tu és especial ao ponto da probabilidade para ti de dar certo ser maior do que para as restantes pessoas todas. E, eu sei que isto é muito difícil de admitir. E eu vou fazer 27 anos, várias vezes pergunto-me e começo a pensar se realmente eu tenho alguma coisa a mais do que as outras pessoas não têm. E a conclusão é esta, é que eu acho que passa por aceitarmos que nós somos extremamente comuns, que nós somos extremamente regras, que nada de especial vai acontecer na nossa vida e que se nós queremos efetivamente um resultado, nós temos que colocar as tentativas necessárias. Então, uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir e dar os créditos à Luana Carolina, que ela fala muito sobre isto, e é: nós somos a média que persistiu. Nós não somos fora da curva, somos a média que persistiu. Parem, ela está há 10 anos na internet. Ela não é fora da curva. Talvez agora seja um bocadinho, porque ela tem resultados muito acima da média, mas ela já está há 10 anos, então ela foi a média que persistiu. Ela foi a pessoa que colocou as tentativas. Então, o que é que nós achamos que é normal nós estamos há metade do tempo, ou a um terço do tempo, ou no primeiro mês a começar, o que ela já está há 10 anos, porque é que nós temos pretensão de ter as mesmas visualizações, o mesmo reconhecimento, o mesmo resultado financeiro que uma pessoa que está há 10 anos? Que nós achamos que somos especiais. É a única resposta que eu consigo encontrar. E, por favor, não me odeiem
por causa deste vídeo. O intuito deste vídeo foi colocar aqui uma reflexão que eu tenho feito, que me tem ajudado não só a não procrastinar as coisas que eu tenho para fazer, mas também a não colocar tanta pressão nas coisas que eu faço. Ou seja, é só mais uma tentativa. Não é nada de extraordinário. Não é nada que vá sair fora da curva. É mais uma tentativa. É assim como este vídeo também representa mais uma tentativa para me colocar um passinho pequenino mais à frente para o meu objetivo, porque eu não acho que eu seja uma pessoa que vá viralizar um vídeo, honestamente. Eu já estou há tempo suficiente para aceitar que eu não vou viralizar, que eu não vou ter 1000 subscritores de um dia para a noite. Eu já aceitei isso, mas eu vou colocando sempre a minha parte porque eu quero ser a média que persistiu, porque eu não sou especial. Então, voltando à pergunta inicial do vídeo, tu achas que és uma pessoa especial e fora da curva ou não? Ficamos aqui com esta reflexão. Diz-me nos comentários aqui o que é que achaste deste vídeo. Subscreve o canal se este é o primeiro vídeo que tu vês. E nós vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima!